Dona Eulália desceu os degraus da varanda, a seda do vestido roçando no chão empoeirado, fazendo um barulho que lembrava o sibilar de uma cobra. Ela abriu um sorriso que não chegava aos olhos, exibindo dentes amarelados pelo fumo. Senhor Miguel, que honra receber um homem de sua estirpe em nossa humilde morada, disse ela, estendendo a mão coberta por uma luva de renda encardida. Perdoe a recepção desajeitada. A criadagem hoje em dia é difícil encontrar gente que preste. Miguel aceitou a mão da senhora apenas por educação, mas seus olhos, teimosos, voltaram-se para a moça da lenha. Clara havia baixado a cabeça, tentando se tornar invisível, mas o peso da madeira fazia seus braços tremerem visivelmente. Aquela moça, disse Miguel, ignorando o cumprimento floreado de Eulália. Ela vai carregar isso tudo sozinha? Eulália soltou uma risada curta e seca. Oh, não se preocupe com a Clara. Ela tem o lombo duro. É como mula de carga, Sr. Miguel. Se a gente não der serviço, ela inventa de ter pensamentos ruins. Vamos, entre. Preparei um licor de genipapo para refrescar sua garganta. Miguel sentiu um gosto amargo na boca que não tinha nada a ver com a poeira da estrada. Ele olhou para Clara uma última vez. A moça ergueu os olhos por um segundo, um vislumbre rápido de medo e curiosidade, antes de seguir para os fundos da casa, curvada sob o peso de sua própria existência. Vamos, disse Miguel, a voz fria. Tenho pressa em ver os livros contábeis. A casa por dentro cheirava a mofo e a um passado que se recusava a morrer. Móveis pesados de madeira escura enchiam a sala, cobertos por toalhinhas de crochê que tentavam, em vão, esconder os riscos e as manchas do tempo. Retratos de homens carrancudos, antepassados de Eulália, vigiavam as paredes, julgando quem passasse. Enquanto Eulália falava sem parar sobre a tradição da família, e como a crise do café era uma injustiça divina, Miguel apenas assentia, distraído. Sua mente estava lá fora, no quintal. Ele já negociara com todo tipo de gente. Coronéis arrogantes, bandidos disfarçados de políticos, viúvas astutas. Mas havia algo na crueldade casual de Eulália que o perturbava profundamente. Não era apenas maldade, era desprezo. Ela não via a sobrinha como gente. O jantar será servido logo, anunciou Eulália, servindo o licor num copinho de cristal lascado. Mandei matar as melhores aves. Espero que aprecie. A Clara não tem mãos de fada para a cozinha, mas a velha Rosa ainda sabe temperar um feijão. A Clara é sua parente, não é? Miguel perguntou direto, pegando Eulália desprevenida. A velha senhora engasgou com o licor. Tossiu, batendo no peito magro, e seu rosto ficou vermelho. Parente? Bem, é uma forma de dizer. Sangue ruim, Sr. Miguel. O pai dela era meu irmão, Deus o tenha, mas se casou com uma mulherzinha de vida duvidosa. A menina puxou a mãe. Se eu não a tivesse recolhido, estaria na sarjeta. Dou teto, dou comida e dou disciplina. É mais do que ela merece. Miguel apertou o copo de cristal com tanta força que temeu quebrá-lo. Disciplina, pensou ele. A palavra soava como tortura na boca daquela mulher. Enquanto isso, na cozinha enfumaçada, o clima era de guerra. O fogão a lenha estalava, cuspindo fagulhas. Panelas grandes de ferro borbulhavam. Clara estava suada, o rosto manchado de fuligem correndo de um lado para o outro. Cuidado com esse sal, menina, gritava a velha Rosa, sentada num banquinho, descascando batatas com as mãos trêmulas. Se ficar salgado, a bruxa te faz comer tudo quente até queimar a goela. Eu sei, Rosa, eu sei. Clara sussurrou, provando o caldo da galinha. Estava bom, saboroso, mas seu estômago estava embrulhado de nervosismo. Ela vira o homem, o tal Miguel. Ele não era como os outros que vinham ali, velhos amigos de Eulália que a olhavam com malícia ou a ignoravam como se fosse um móvel. Ele a tinha olhado com respeito? Não, talvez fosse pena, mas havia gentileza naquele olhar.
E gentileza era algo tão raro na vida de Clara que ela nem sabia como reagir. Ele perguntou de mim, Clara deixou escapar, sem querer. Rosa parou de descascar a batata e olhou para a menina com seus olhos leitosos de catarata. Quem? O forasteiro. Tire isso da cabeça, Clara. Homem rico não olha para pé rapada. Ele veio buscar o gado, não salvar princesas. E você, minha filha, tá longe de ser princesa com esses trapos. Clara olhou para o próprio vestido. Era um saco de algodão cru, tingido de um cinza triste, remendado tantas vezes que o tecido original já quase não existia. Ela passou a mão no cabelo, tentando alisar os fios rebeldes. Eu só achei ele diferente. Diferente é o diabo quando aparece de terno, resmungou Rosa. Agora ande, leve a sopeira. E pelo amor de todos os santos, não trema. Hoje ela tá com o diabo no corpo porque deve dinheiro pro homem. Se você errar, ela desconta no seu lombo. Minha gente, o coração da gente fica pequeno vendo uma cena dessas, não fica? A Clara, tão jovem, tão cheia de vida, tendo que pisar em ovos dentro da própria casa. Quantas Claras não existem por esse Brasil afora, servindo mesas onde não podem se sentar? Se você torce por ela, se você quer ver essa menina dar a volta por cima, já deixa o seu like aqui. Vamos mandar energia boa para ela, porque o que vai acontecer agora... meus amigos, é de cortar o coração. A sala de jantar estava na penumbra, iluminada apenas por um candelabro de prata com 3 velas, já que Eulália economizava no querosene das lamparinas. A mesa estava posta com a toalha de renda branca, a única herança que ainda estava intacta. Miguel sentou-se à cabeceira, a pedido insistente de Eulália. A velha senhora sentou-se à sua direita, abanando-se com o leque, embora a noite estivesse fria. O gado está magro, dona Eulália, começou Miguel, sem rodeios. Dei uma volta rápida antes de entrar. O pasto está seco, as cercas caídas. O valor que o banco estipulou está muito acima da realidade. O sorriso de Eulália vacilou. O senhor é um homem severo, senhor Miguel. Tenho certeza de que podemos chegar a um acordo. Um homem solteiro, rico. Deve ter um coração generoso. Miguel ia responder que generosidade não pagava dívidas de banco quando a porta da cozinha se abriu. Clara entrou. Ela carregava a sopeira de porcelana branca, pesada e fumegante. O aroma de galinha caipira com açafrão invadiu a sala, mas o que prendeu a atenção de Miguel não foi a comida. Foi o esforço sobre-humano que a moça fazia para manter a sopeira estável. Seus pulsos finos tremiam. Ela se aproximou da mesa, os olhos fixos na toalha branca, com medo de encarar qualquer um dos dois. O jantar, senhora, disse ela, a voz um fio quase inaudível. Sirva o senhor Miguel primeiro, estrupício, ordenou Eulália, ríspida. E cuidado para não pingar. Essa toalha veio de Portugal. Clara contornou a mesa. O cheiro do perfume de Miguel, uma mistura de tabaco e sândalo, chegou até ela, deixando-a tonta. Ela nunca tinha sentido um cheiro tão bom. Ela se inclinou para servir o prato dele. A concha de prata era pesada. O vapor subiu, embaçando sua visão por um instante. Foi aí que aconteceu. Talvez fosse o tremor de fome, já que Clara não comia desde o dia anterior. Talvez fosse o nervosismo. Ou talvez, como Rosa dissera, fosse o destino pregando uma peça. A concha bateu na borda do prato. Um som metálico agudo. O susto fez Clara vacilar. A sopeira escorregou de suas mãos suadas. O tempo parou. Miguel viu a porcelana caindo em câmera lenta. Ele tentou se levantar, esticar as mãos, mas era tarde demais. Crash! O som foi ensurdecedor no silêncio da casa. Sopa quente, pedaços de frango e cacos de porcelana explodiram pelo chão de madeira, respingando nas botas de couro de Miguel e na barra do vestido de Eulália. Clara ficou paralisada, o rosto drenado de todo o sangue.
Ela olhava para o desastre aos seus pés como se tivesse cometido um assassinato. Sua inútil, desgraçada! O grito de Dona Eulália foi tão agudo que parecia rasgar a garganta. A velha levantou-se num pulo, derrubando a cadeira. O rosto dela estava contorcido numa máscara de ódio puro. Ela não viu Miguel, não viu o convidado, só viu o alvo de sua frustração de anos. A sopeira da minha mãe, berrou Eulália, avançando sobre Clara. Você quebrou a única coisa de valor que restava nesta casa. Você fez de propósito, sua víbora. Clara recuou, encolhendo-se contra a parede, as mãos protegendo o rosto, um gesto de quem já estava acostumada a apanhar. Foi sem querer, tia. Eu juro. Escorregou. Tia, eu não sou sua tia, sou sua dona. Eulália ergueu a mão, pronta para desferir um tapa no rosto da menina. Mas o tapa nunca chegou. Uma mão forte, grande e calejada, interceptou o pulso de Eulália no ar. A velha parou, chocada, e olhou para o lado. Miguel estava de pé. Sua expressão não era mais de polidez ou de negócios. Era de uma fúria gelada, controlada, que dava muito mais medo do que os gritos histéricos da mulher. Solte-me! Sibilou Eulália, tentando puxar o braço, mas Miguel segurava como um torno de ferro. A senhora não vai tocar nela, disse Miguel, a voz baixa, vibrando como um trovão distante. O senhor ousa interferir na minha casa? Na educação da minha sobrinha? Eulália estava indignada, mas havia medo em seus olhos agora. Miguel soltou o braço dela com um empurrão leve, mas firme, fazendo-a recuar. Ele se colocou entre Eulália e Clara, como um escudo humano. Isso não é educação, isso é covardia. Ele se virou para Clara. A menina tremia tanto que seus dentes batiam. Ela olhava para ele com os olhos arregalados, cheios de lágrimas que não ousavam cair. Você se queimou? Perguntou ele suavemente. Clara negou com a cabeça, incapaz de falar. Saia da minha sala, gritou Eulália, recuperando a voz. Vá para a cozinha, sua imprestável, e não pense que vai comer hoje, vai dormir com fome para aprender a dar valor ao que não é seu. Clara fez menção de correr, mas Miguel segurou seu braço. O toque dele foi gentil, mas firme. A pele dela era quente, febril. Espere, disse ele. Ele se abaixou. Ali, diante das duas mulheres, o homem rico da cidade, o avaliador do banco, dobrou os joelhos no chão sujo de sopa. Ele começou a recolher os cacos maiores da porcelana. O que o senhor está fazendo? Eulália perguntou, a voz falhando, incrédula. Deixe que ela limpe, é o serviço dela. Miguel levantou-se segurando um caco da sopeira pintada à mão. Ele olhou para Eulália com um desprezo que a fez murchar. Louça se compra, dona Eulália. Dignidade não. A senhora se preocupa com uma tigela velha, enquanto tem uma joia sendo tratada como lixo debaixo do seu teto. Joia? Eulália riu nervosa. Clara, ela não é nada. Foi nesse momento que a cena que narrei no começo aconteceu. Aquele instante que mudou tudo. Você não é nada além do que eu permito que seja, menina. Eulália repetiu, tentando reafirmar seu poder. Miguel deu aquele passo à frente, fazendo o assoalho ranger, e proferiu as palavras que ecoariam no coração de Clara para sempre. A senhora diz que ela não é nada, mas eu vejo nos olhos dela algo que todo o seu dinheiro jamais poderá comprar. E eu pretendo descobrir o que é, custe o que custar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Podia-se ouvir o vento uivando lá fora. Miguel tirou o paletó de linho caro. Sem dizer uma palavra, colocou-o sobre os ombros de Clara. O casaco ficou enorme nela, cobrindo seus braços magros e o vestido sujo. O calor do corpo dele ainda estava no tecido, e Clara sentiu como se tivesse sido abraçada pela primeira vez na vida. Vá para a cozinha, disse Miguel a ela, num tom que não era uma ordem, mas um pedido. E coma. Se alguém tentar impedir, terá que se haver comigo. Clara olhou para a tia, depois para Miguel.
Pela primeira vez em 19 anos, ela escolheu não baixar a cabeça. Ela segurou as lapelas do casaco dele, sentindo o cheiro de tabaco e segurança. Assentiu levemente e saiu da sala, deixando para trás uma Eulália boquiaberta e um Miguel que acabara de declarar guerra. Naquela noite, ninguém dormiu na fazenda Santa Justina. Eulália trancou-se no quarto, andando de um lado para o outro, murmurando pragas. Ela sabia que precisava do dinheiro de Miguel, ou o banco tomaria tudo. Mas o orgulho ferido ardia mais que pimenta nos olhos. Miguel, no quarto de hóspedes, deitou-se na cama que cheirava a naftalina, mas o sono não veio. Ele olhava para o teto, vendo apenas os olhos de Clara. Por que aquela menina o afetava tanto? Ele viera para fechar um negócio, para liquidar uma dívida, e agora estava envolvido numa trama doméstica de abuso e miséria. Não é problema meu, ele tentava dizer a si mesmo. Amanhã avalio o gado, faço a proposta e vou embora. Mas ele sabia que era mentira. Ele não conseguiria ir embora e deixá-la ali. Lá fora, a lua cheia iluminava o terreiro. Clara estava sentada na escada dos fundos da cozinha, enrolada no paletó de Miguel. Ela comia um pedaço de coxa de frango que Rosa salvara da panela antes de servir. A comida tinha gosto de vitória, mas também de medo. O que aconteceria amanhã? A tia a mataria, ela tinha certeza disso. De repente, passos pesados na terra. Clara congelou. Escondeu o frango atrás das costas. Era ele, Miguel. Ele havia saído para fumar um charuto. Estava sem o paletó, apenas com a camisa branca de mangas arregaçadas e o colete. A luz da lua fazia seu rosto parecer esculpido em pedra. Ele a viu ali, encolhida na escada. Miguel parou. Tragou o charuto, soltando a fumaça prateada no ar frio. "Ainda está com fome?" perguntou ele. Clara balançou a cabeça negativamente, embora estivesse. O senhor não devia estar aqui. Sua tia não manda em mim, Clara." Ele disse o nome dela pela primeira vez. O som do seu próprio nome na boca dele soou como música. "E a partir de hoje, ela vai ter muito cuidado antes de mandar em você quando eu estiver por perto." Ele se aproximou devagar, para não assustá-la, como quem se aproxima de um potro chucro. Sentou-se no degrau de baixo, ficando num nível inferior ao dela. "Quantos anos você tem?" 19, senhor." "Não me chame de senhor, me chame de Miguel." Ele olhou para as mãos dela, que seguravam o paletó. "Por que você fica? Por que não foge?" Clara olhou para a escuridão do pasto. "Fugir para onde? O mundo lá fora é grande demais. E aqui é o único lugar que conheço. Dizem que quem não tem raiz, o vento leva." Miguel sorriu, um sorriso triste. "Às vezes, o vento leva a gente para lugares melhores, Clara. Eu também já perdi minhas raízes. Minha esposa, meu filho, eles se foram. Fiquei só eu e o trabalho. Achei que tinha morrido por dentro." Clara olhou para ele surpresa. Aquele homem forte, poderoso, tinha uma dor parecida com a dela? "Sinto muito." Ela sussurrou. "Não sinta." Ele apagou o charuto na sola da bota. "Hoje, quando vi você segurando aquela sopeira, enfrentando aquela bruxa, eu senti algo acordar aqui dentro. Uma raiva, uma vontade de proteger. Fazia tempo que eu não sentia nada." Ele se virou e olhou nos olhos dela. A proximidade era perigosa, proibida. "Eu vou comprar essa fazenda, Clara. O banco vai aceitar minha oferta. E quando eu for o dono disso tudo, as coisas vão mudar." O coração de Clara disparou. Mudança. Era uma palavra que ela sonhava, mas temia. Mudar como? "Ninguém mais vai te tratar como bicho. Eu prometo." Naquele momento, um barulho vindo do andar de cima da casa quebrou o encanto. Uma janela se abrindo, a voz de Eulália estridente. "Quem está aí?" "Clara, se estiver de conversinha com macho, eu te esfolo viva."
Miguel levantou-se num pulo, a expressão endurecendo novamente. Entre, Clara. Vá dormir, amanhã o dia será longo. Clara devolveu o paletó a ele. As mãos dele se tocaram brevemente. Uma corrente elétrica passou por ambos. Obrigada, disse ela, e correu para dentro da cozinha, trancando a porta com o coração na boca. Miguel ficou ali, segurando o paletó que agora tinha o cheiro dela, cheiro de lenha, de sabão barato e de flores silvestres. Ele olhou para a janela de Eulália e murmurou para si mesmo: pode gritar, velha, o seu reinado acabou. Mas o que Miguel não sabia era que a fazenda Santa Justina guardava segredos mais profundos do que dívidas e maus tratos. Segredos enterrados sob o cafezal antigo, segredos que envolviam a morte dos pais de Clara e que Eulália faria de tudo para manter escondidos. E a chegada dele não era apenas uma transação comercial, era a chave que abriria a caixa de Pandora. No dia seguinte, o sol nasceu vermelho, anunciando calor e sangue. Miguel acordou cedo, decidido. Vestiu suas botas de montaria e foi para o curral. Queria ver o gado de perto, sem a interferência da velha, mas ao chegar no estábulo, encontrou algo que não esperava. O cavalo que ele trouxera, um alazão puro sangue, estava solto, e a sela estava cortada, retalhada à faca. Um aviso. Parece que não sou bem-vindo, disse ele para o vento. O senhor devia ir embora enquanto tem as duas pernas inteiras. A voz veio das sombras do paiol. Um homem saiu de lá, alto, com um chapéu de couro cobrindo os olhos e uma cicatriz que ia da orelha até o queixo. Era o capataz, um homem chamado Zé da Faca, leal a Eulália como um cão de guarda. Miguel não recuou. E deixar a diversão para vocês? Não costumo fugir de briga, companheiro. Zé da Faca cuspiu no chão e colocou a mão no cabo da peixeira na cintura. Aqui a lei é da dona Eulália, e ela disse que acidentes acontecem com forasteiros curiosos. A tensão no ar era palpável. Miguel estava desarmado. Zé da Faca sorria, um sorriso sem dentes e cheio de maldade. Mas antes que o capataz pudesse sacar a arma, um vulto pequeno surgiu correndo do meio do mato. Não! Gritou Clara, se jogando na frente de Miguel. Sai da frente, menina! Rosnou Zé. Se tocar nele, vai ter que me matar primeiro! Clara gritou com uma coragem que ela não sabia que tinha. Miguel segurou Clara pelos ombros e a puxou para trás de si. Você é valente, Clara, mas deixe que eu cuido disso. Ele olhou para Zé da Faca. Diga à sua patroa que o preço da fazenda acabou de cair pela metade. E se algo acontecer a essa moça, eu não vou usar advogados, vou usar minhas próprias mãos. Zé da Faca hesitou. Havia algo no olhar de Miguel, uma certeza de morte, que fez o capataz recuar. Ele resmungou algo e sumiu de volta nas sombras. Miguel virou-se para Clara. Ela estava pálida, tremendo. Você ficou maluca? Ele podia ter te machucado. Ele ia te matar, ela disse, a voz embargada. Eu ouvi a tia encomendando... Miguel segurou o rosto dela entre as mãos. Por que você me defendeu? Você nem me conhece. Clara olhou nos olhos dele. Porque o senhor foi o único que me viu, o único que me deu um casaco quando eu senti frio. Ninguém nunca fez isso por mim. A coragem, às vezes, não nasce da força, mas do desespero de quem não tem mais nada a perder. E foi exatamente isso que vimos na Clara. Ela, tão pequena, tão maltratada, virou uma leoa para defender o único homem que lhe estendeu a mão. Mas se vocês acham que a tempestade passou, segurem-se na cadeira, porque o que Dona Eulália e Zé da Faca estão tramando nas sombras vai fazer o sangue de qualquer um gelar. Se você está torcendo para que a justiça seja feita nessa fazenda amaldiçoada, já verifique se está inscrito no canal. A sua inscrição é a força que a gente precisa para continuar contando essas verdades que o tempo tentou apagar. E me conta aqui, você teria a coragem da Clara? Enfrentaria um homem armado para salvar quem te ajudou? Depois daquele confronto no curral,
O ar na fazenda Santa Justina ficou tão pesado que parecia difícil de respirar. Miguel, com o maxilar travado de raiva, guiou Clara de volta para a cozinha, mantendo-se sempre entre ela e qualquer sombra que pudesse esconder uma ameaça. Ele não soltou o braço dela até que estivessem dentro do cômodo, onde a velha Rosa, ao vê-los entrar pálidos e agitados, deixou cair a colher de pau dentro da panela de feijão. "Virgem Santa!" exclamou a cozinheira, fazendo o sinal da cruz. "O que aconteceu? Vocês parecem que viram a morte." "Quase, Rosa, quase", respondeu Miguel, soltando Clara gentilmente. Ele passou a mão pelos cabelos, tentando acalmar a adrenalina que pulsava em suas veias. Aquele animal, o tal Zé da faca, ele tentou me intimidar. E a Clara? Ele olhou para a moça que agora tremia, o choque substituindo a bravura momentânea. Ela se colocou na frente de uma peixeira por mim. Rosa arregalou os olhos leitosos e correu, mancando para abraçar a menina. "Minha filha, você perdeu o juízo? Aquele homem não tem alma. Ele já matou por menos que um olhar torto." Clara afundou no abraço da velha, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto sujo de fuligem. "Eu não podia deixar, Rosa. Ele ia ferir o Miguel. A tia mandou. Eu ouvi." Miguel, que andava de um lado para o outro na cozinha pequena, parou bruscamente. "O que você disse, Clara? Repita." Clara fungou, limpando o rosto com a barra do vestido encardido. "Ontem à noite, depois que o senhor foi dormir, eu fui buscar água no pote do corredor e ouvi a tia Eulália conversando com o Zé na varanda dos fundos. Ela disse que o senhor fazia perguntas demais, que o senhor não podia descobrir sobre os papéis e que um acidente na estrada seria a melhor solução." Miguel sentiu um gosto metálico na boca. Não era apenas uma dívida bancária, não era apenas uma fazenda falida. Havia algo ali, algo podre, escondido debaixo dos assoalhos rangentes daquela casa. "Papéis", murmurou ele. "Que papéis, Clara?" "Eu não sei, senhor Miguel. Ela guarda tudo num baú de madeira de lei, no escritório. A chave fica pendurada no pescoço dela, dia e noite. Dizem que é a escritura das terras, mas a Rosa sabe de coisas, não sabe, Rosa?" A velha cozinheira ficou pálida como cera. Ela olhou para a porta, com medo de que as paredes tivessem ouvidos. "Não me meta nisso, menina. Eu quero morrer na minha cama, não num buraco de mato." Miguel aproximou-se de Rosa, agachando-se para ficar na altura dela. Sua voz, antes dura, agora era suave, implorativa. "Rosa, olhe para mim. Eu não vou deixar nada acontecer com vocês, mas eu preciso saber onde estou pisando. Se a Eulália está disposta a matar para esconder esses papéis, é porque eles valem mais do que o gado, mais do que o café, mais do que a própria fazenda." "O que ela esconde?" Rosa olhou para Clara, depois para Miguel. Suspirou, um som que parecia carregar o peso de décadas de silêncio. "Não é o que ela esconde, seu moço. É quem ela roubou." Antes que Miguel pudesse perguntar mais, o sino da varanda tocou. Era o chamado de Dona Eulália. Estridente, impaciente, autoritário. "Clara!" A voz da megera ecoou pelo corredor. "Traga o café, e se demorar, vai sentir o peso da minha bengala." Clara estremeceu, o medo voltando a dominar seus olhos castanhos. "Eu tenho que ir." "Não", disse Miguel, segurando o braço dela. "Você não vai servir aquela mulher hoje. Rosa, leve o café. Diga que a Clara está indisposta." "O senhor quer que ela me mate?" perguntou Rosa apavorada. "Diga que fui eu quem ordenou. E diga a ela que eu a espero no escritório em 10 minutos. Vamos ver quem manda nessa casa agora." Enquanto Rosa saía, tremendo com a bandeja nas mãos, Miguel virou-se para Clara. "Você fica aqui. Tranque a porta. Não abra para ninguém, ouviu bem? Ninguém, a não ser eu ou a Rosa." "O senhor vai brigar com ela?" Clara perguntou, os olhos cheios de preocupação. "Não, Clara. Eu vou começar a cavar a cova dela."
Miguel saiu da cozinha e caminhou pelo corredor escuro da casa grande. O assoalho gemia sob suas botas pesadas. Ele sentia a presença dos retratos na parede, os antepassados de Eulália, que pareciam olhá-lo com desaprovação. Mas Miguel não se importava com fantasmas. Ele se importava com os vivos, e principalmente com aquela menina que tinha a coragem de uma guerreira e a vida de uma escrava. Ele chegou à porta do escritório. Estava trancada, é claro. Sem hesitar, Miguel recuou um passo e desferiu um chute forte na madeira, bem na altura da fechadura. A porta cedeu com um estalo seco, abrindo-se violentamente e batendo contra a parede interna. Lá dentro, sentada atrás de uma mesa maciça de jacarandá, Dona Eulália deu um pulo na cadeira, derrubando a xícara de café que Rosa acabara de servir. "O que significa isso?" gritou ela, a mão no peito. "O senhor enlouqueceu, invadindo minha privacidade desse jeito. Vou chamar o delegado." Miguel entrou, fechando a porta arrombada atrás de si. Ele caminhou devagar até a mesa, apoiando as duas mãos na superfície de madeira, inclinando-se sobre a velha senhora. "Chame o delegado, Dona Eulália. Por favor, chame. Tenho certeza de que ele vai adorar saber sobre a tentativa de homicídio que sua sobrinha ouviu a senhora encomendar ontem à noite." O rosto de Eulália perdeu a cor. Seus lábios finos tremeram. Delírios. Delírios de uma menina ingrata e mentirosa. Ela inventa histórias para chamar atenção. "E o Zé da faca?" pressionou Miguel. "Ele também é uma invenção, porque ele parecia bem real quando ameaçou me estripar no curral hoje cedo." Eulália tentou recuperar a compostura, ajeitando o xale sobre os ombros ossudos. "Meus empregados são leais. Eles apenas protegem o que é nosso. O senhor é um forasteiro. Veio aqui para tomar minhas terras, humilhar minha família." "Família?" Miguel riu, um som sem humor. "A senhora trata aquela menina pior do que trata os porcos no chiqueiro. E falando em terras, vamos falar sobre a escritura." Os olhos de Eulália desviaram-se involuntariamente para o grande baú de madeira no canto da sala. Foi um movimento rápido, quase imperceptível, mas Miguel, com seu faro de negociante, pescou no ar. "O banco me enviou cópias dos registros, Dona Eulália, mas há uma lacuna curiosa. Entre a morte do seu irmão, pai da Clara, e a data em que a senhora assumiu a propriedade, há um período de 6 meses sem registros. O que aconteceu nesses 6 meses? Burocracia." Ela cuspiu a palavra. "Papelada de cartório, incompetência de advogados. O que o senhor quer insinuar?" "Eu não estou insinuando nada. Eu estou afirmando." Miguel contornou a mesa. "Abra o baú." "Nunca." Eulália levantou-se, agarrando a chave que pendia em seu pescoço. "Isso é propriedade privada. O senhor não tem autoridade aqui. Eu sou o representante do seu maior credor. Tecnicamente, até a cadeira onde a senhora senta pertence ao banco agora. Abra o baú ou eu o abro com o mesmo pé que abriu a porta." O duelo de olhares durou uma eternidade. O ódio nos olhos de Eulália era palpável, denso como piche. Mas ela sabia que estava encurralada. Com as mãos trêmulas de raiva, ela tirou a corrente do pescoço e inseriu a chave na fechadura enferrujada do baú. Clac! A tampa pesada se ergueu, revelando pilhas de papéis amarelados, livros de contabilidade antigos e uma caixa de veludo azul desbotada pelo tempo. Miguel ignorou os papéis por enquanto. Sua intuição gritava para pegar a caixa. "Não toque nisso!" gritou Eulália, tentando bater na mão dele. Miguel segurou o pulso dela com facilidade e, com a outra mão, pegou a caixa de veludo. Ao abri-la, não encontrou joias. Encontrou cartas. Dezenas delas, amarradas com uma fita de cetim rosa. E, por cima de tudo, uma fotografia antiga, em tom de sépia. Na foto, um homem jovem, que lembrava vagamente Eulália, sorria abraçado a uma mulher belíssima. A mulher tinha os mesmos olhos grandes e expressivos de Clara. Ela segurava um bebê no colo. No verso da foto, uma caligrafia elegante dizia:
para minha amada Isabel e nossa pequena Clara, a luz das minhas terras. Teodoro, 1893. Miguel sentiu um arrepio. Isabel. Ele leu em voz alta. A mãe da Clara. Uma meretriz, sibilou Eulália. Uma aproveitadora que seduziu meu irmão. E Teodoro, seu irmão. Miguel olhou para Eulália. A luz das minhas terras. Ele não deixou a fazenda para a senhora, deixou? Eulália ficou muda. Sua respiração era ofegante. Miguel pegou uma das cartas, abriu-a com cuidado, pois o papel estava quebradiço. Era um testamento hológrafo, escrito à mão pelo próprio Teodoro, datado de dias antes de sua morte. Eu, Teodoro de Almeida, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, deixo a totalidade da fazenda Santa Justina e todos os meus bens para minha única filha legítima, Clara de Almeida, sob a tutela de sua mãe, Isabel. A minha irmã Eulália, deixo uma pensão mensal para que viva com dignidade, desde que não interfira na criação da minha filha. O silêncio no escritório era absoluto. Miguel levantou os olhos do papel. A verdade era muito pior do que ele imaginava. Clara não era uma agregada. Clara não era uma favorecida. Clara era a dona de tudo. A senhora roubou a herança dela, disse Miguel, a voz baixa, perigosa. A senhora escondeu o testamento, tomou posse das terras e transformou a herdeira legítima em sua escrava. Eulália riu. Foi uma risada histérica, quebrada. Herdeira? Uma bastarda filha de uma lavadeira? Meu irmão estava louco de febre quando escreveu isso. Eu salvei o nome da família. Eu impedi que essa terra caísse nas mãos daquela gente. E a mãe? Perguntou Miguel, sentindo o estômago revirar. O que aconteceu com a Isabel? A história diz que ela morreu na epidemia. Foi isso mesmo, Eulália? Ou a epidemia teve uma ajuda? A velha senhora recuou até a parede, os olhos arregalados de terror. Ela tinha falado demais. O passado estava saindo do túmulo para assombrá-la. Saia daqui! Ela gritou. Saia da minha casa! A casa não é sua, retrucou Miguel, guardando as cartas e a foto no bolso interno do colete. Nunca foi, e eu vou provar isso. Ele virou as costas e saiu do escritório, deixando Eulália desmoronada no chão, murmurando palavras desconexas. Mas Miguel sabia que o perigo agora era maior do que nunca. Eulália estava acuada. E um animal acuado é capaz de qualquer atrocidade. Ele precisava encontrar Clara, precisava tirá-la dali. Agora... Miguel correu de volta para a cozinha, mas ao chegar lá, encontrou a porta aberta. O coração dele parou. Rosa! Gritou ele. A velha cozinheira estava caída num canto, gemendo, com um ferimento na cabeça. Miguel ajoelhou-se ao lado dela. Rosa, pelo amor de Deus, onde está a Clara? Rosa abriu os olhos com dificuldade, apontando para a porta dos fundos que dava para o cafezal antigo. O Zé, sussurrou ela, com a voz fraca. O Zé levou ela. Disse que ia levar a Sinhazinha para passear no rio, onde a mãe dela escorregou. O sangue de Miguel gelou. O rio. O mesmo lugar onde Isabel, a mãe de Clara, teria morrido acidentalmente anos atrás. A história estava prestes a se repetir. Miguel não pensou, não planejou. Ele apenas agiu. Levantou-se e correu para fora, em direção ao cafezal denso e escuro. O sol estava alto, castigando a terra, mas Miguel sentia frio. Ele corria entre os pés de café abandonados, os galhos secos rasgando sua camisa e arranhando seu rosto. Clara! Ele gritou, sua voz ecoando pelo vale. Longe dali, perto da margem do rio Paraíba, onde as águas eram turvas e profundas, Zé da Faca arrastava Clara pelo braço. A menina lutava, chutava, mordia, mas a força do capataz era bruta. Fica quieta, potranca, rosnou ele. Sua tia disse que você precisa de um banho bem demorado para lavar essa teimosia. Me solta! O Miguel vai te matar! Gritou Clara chorando. Aquele Janota? Zé riu.
A essa hora, ele deve estar lendo papéis velhos enquanto a gente resolve o problema da família. Eles chegaram à beira do barranco. O rio corria lá embaixo, violento, cheio de pedras. Zé empurrou Clara em direção à borda. Foi aqui que sua mãe foi pro inferno, disse ele com um sorriso sádico. Ela também gritava muito. Espero que você nade melhor que ela. Clara olhou para o abismo. A vertigem a atingiu. Ela ia morrer, sem nunca ter vivido, sem nunca ter sido amada, sem nunca saber quem realmente era. Ela fechou os olhos, esperando o empurrão final. Mas então um som cortou o ar. Um tiro. Não um tiro de revólver, mas o estalo de um chicote. Zé da Faca gritou, levando a mão ao rosto. Um corte profundo se abriu em sua bochecha, jorrando sangue. Ele soltou Clara, cambaleando para trás. No alto do barranco, montado no cavalo alazão que ele conseguira selar às pressas, mesmo com a sela danificada, estava Miguel. Ele segurava um chicote de couro que arrancara da parede do estábulo. Seu rosto não era mais o de um homem de negócios. Era o rosto de um vingador. Afaste-se dela, disse Miguel, a voz calma e terrível, ou o próximo golpe arranca o seu olho. Zé da Faca puxou a peixeira da cintura, o rosto coberto de sangue e fúria. Desce desse cavalo, doutorzinho. Vamos ver se você é homem no chão. Miguel desceu do cavalo num salto ágil. Ele não tinha arma de fogo. Tinha apenas o chicote e uma raiva acumulada de anos vendo injustiças. Clara, caída na grama, olhou para ele. Miguel, cuidado, ele tem uma faca. Miguel desenrolou o chicote devagar. Eu sei, Clara, mas eu tenho a verdade. E hoje a verdade vai doer. O confronto final estava armado. De um lado, a força bruta e a maldade de Zé da Faca. Do outro, a determinação e a fúria justa de Miguel. E no meio, o segredo de uma herança roubada e uma vida inteira de mentiras prestes a ser revelada. O som do chicote estalando no ar foi como um trovão seco, silenciando até os pássaros da mata ciliar. Zé da Faca, com o rosto cortado e o sangue escorrendo pela barba rala, olhava para Miguel com um misto de dor e incredulidade. Ele nunca imaginou que o doutorzinho da cidade tivesse punho para aquilo. Você cometeu um erro, forasteiro, rosnou Zé, limpando o sangue com as costas da mão suja. Agora não é mais serviço, agora é pessoal. O capataz avançou. Ele não era técnico, era bruto. Um touro enfurecido, investindo com a peixeira em riste, mirando a barriga de Miguel. Clara gritou, cobrindo os olhos. Miguel não recuou. Ele manteve a calma fria de quem já negociou com a morte outras vezes. Quando Zé estava a 2 passos, Miguel girou o corpo e fez o chicote cantar novamente. Zum! A ponta de couro cru não buscou o rosto dessa vez. Buscou o pulso. O chicote enrolou-se no braço armado de Zé com a precisão de uma cobra sucuri. Miguel puxou com toda a força, usando o peso do próprio corpo como alavanca. O braço de Zé foi tracionado violentamente. O osso estalou. A faca voou longe, girando no ar antes de cair nas águas barrentas do rio Paraíba com um ploc surdo. Zé da Faca urrou de dor, caindo de joelhos na terra batida. Acabou, Zé, disse Miguel ofegante, mas sem soltar o chicote que mantinha o capataz preso. Você pode escolher. Ou fica aqui amarrado esperando a polícia, ou pula no rio atrás da sua faca e tenta a sorte com a correnteza. O capataz olhou para o rio, depois para Miguel. O ódio em seus olhos era puro veneno, mas ele sabia quando tinha perdido. A dona Eulália, ela não vai deixar barato, cuspiu ele. Ela prefere ver isso tudo virar cinza do que entregar para essa bastarda. Deixe que com a Eulália eu me entendo, respondeu Miguel. Ele usou a corda que Zé trazia na cintura para amarrar o capataz numa árvore de tronco grosso. Zé praguejava, prometendo vingança, mas Miguel não deu ouvidos. Sua atenção agora era toda para ela. Clara estava encolhida na grama, tremendo como vara verde.
O choque de quase ter morrido, somado à revelação de que sua própria tia a queria morta, era demais para sua cabeça de menina. Miguel ajoelhou-se na frente dela. Ele não a tocou de imediato, respeitando o espaço, mas sua voz foi um bálsamo. Clara, olhe para mim. Acabou. Ele não pode mais te machucar. Ela levantou os olhos grandes e marejados. Por que, Miguel? Por que tanto ódio? Eu nunca fiz nada para ela. Eu só servi, eu só trabalhei. Miguel sentiu um nó na garganta. Ele tirou do bolso interno do colete a caixa de veludo que resgatara do escritório. Não foi pelo que você fez, Clara. Foi pelo que você é. Ele abriu a caixa e tirou a fotografia. Entregou-a nas mãos trêmulas dela. Veja. Clara olhou para a imagem. Seus dedos percorreram o rosto da mulher na foto. O sorriso, os olhos. Era como se olhar num espelho do tempo. Minha mãe, sussurrou ela. A Rosa dizia que ela era bonita, mas eu nunca tinha visto. Ela era linda e era a esposa legítima do seu pai, Teodoro. Miguel pegou uma das cartas e leu o trecho final. Minha única filha legítima, Clara de Almeida. Clara levantou o rosto confusa. Legítima? Mas a tia Eulália sempre disse que eu era filha do pecado, que minha mãe era uma... Sua tia mentiu. A voz de Miguel endureceu. Ela mentiu por 19 anos. Ela roubou sua herança, Clara. Essa fazenda, o gado, a casa, tudo isso é seu. O testamento do seu pai é claro. Eulália era apenas uma pensionista, mas a ganância falou mais alto. Ela matou sua mãe. Ou mandou matar, como tentou fazer com você hoje. Para ficar com tudo, o mundo de Clara girou. Ela não era a agregada, não era a serva. Ela era a dona daquelas terras. Cada grão de café, cada tábua daquela casa onde ela fora humilhada, pertencia a ela por direito. Uma lágrima solitária escorreu, mas dessa vez não era de tristeza, era de libertação. Minha... Ela repetiu, testando a palavra na boca. Sua. Miguel segurou as mãos dela. E eu vou garantir que cada centavo seja devolvido a você. Mas agora precisamos voltar. Precisamos pegar os documentos originais no baú antes que ela tente sumir com eles. O Zé disse algo sobre virar cinza, que não me agradou. Miguel ajudou Clara a subir na garupa do cavalo alazão. Ela segurou na cintura dele, encostando o rosto nas costas largas do homem, que em 2 dias virara seu mundo de cabeça para baixo. Enquanto cavalgavam de volta pelo cafezal, Clara sentia o vento no rosto. Pela primeira vez, o vento não trazia o cheiro de mofo da cozinha, mas o cheiro de liberdade. Mas a paz durou pouco. Quando chegaram ao topo da colina que dava vista para a sede da fazenda, Miguel puxou as rédeas bruscamente. O cavalo relinchou, inquieto. Meu Deus, murmurou Miguel. Lá embaixo, uma coluna de fumaça negra subia aos céus, manchando o azul límpido da tarde. Não vinha da chaminé, vinha das janelas do escritório. Línguas de fogo alaranjadas lambiam os beirais do telhado colonial. A casa! Gritou Clara. A Rosa está lá dentro. Segure-se firme! Gritou Miguel, cravando as esporas no cavalo. Eles desceram a encosta em disparada, o coração batendo no ritmo dos cascos do animal. O cheiro de madeira queimada e verniz antigo ficava cada vez mais forte, sufocante. Ao chegarem no terreiro, a cena era de caos. As galinhas corriam desesperadas. Parte do telhado da varanda já havia desabado. Miguel saltou do cavalo antes mesmo que ele parasse totalmente. Ele ajudou Clara a descer. Fique aqui, é perigoso. A Rosa... Clara ignorou a ordem e correu em direção à cozinha, que ficava no lado oposto ao escritório em chamas. Clara, não! Miguel tentou alcançá-la, mas o calor intenso o fez recuar por um instante. Ele viu a porta da frente aberta. A fumaça saía em rolos densos. Miguel cobriu o nariz com o lenço do bolso e entrou. O calor era insuportável. O corredor parecia a garganta de um dragão. Eulália! Ele gritou. Saia daí! Não houve resposta.
Apenas o som crepitante da madeira estalando. Ele avançou até o escritório. As chamas já consumiam as cortinas e subiam pelas estantes de livros. E lá estava ela. Dona Eulália estava parada no meio do inferno. Ela não tentava fugir. Ela segurava maços de papéis, os registros, as provas, o passado da fazenda, e os atirava, um a um, no fogo que ela mesma ateara no centro da sala. Ela ria, uma risada louca, desconexa, enquanto as chamas iluminavam seu rosto contorcido. "Ninguém vai ter", gritava ela. "Se não for meu, não será de ninguém. Queime, queime tudo. Você está louca?" Miguel tentou avançar para puxá-la, mas uma viga do teto despencou entre eles, levantando uma chuva de faíscas. "Vá embora, forasteiro!" berrou Eulália, tossindo com a fumaça. "Leve a bastarda e sumam! A Santa Justina morre comigo!" Enquanto isso, nos fundos da casa, Clara encontrou a porta da cozinha trancada. "Rosa! Rosa!" Ela esmurrava a madeira. Ouviu-se uma tosse fraca do lado de dentro. "Menina, foge!" Clara olhou em volta. Viu um machado de cortar lenha encostado no tanque. Ela, que sempre fora franzina, sentiu uma força descomunal tomar seus braços. Ela ergueu o machado e golpeou a fechadura. 1, 2, 3 vezes. A madeira cedeu. Clara entrou na cozinha enfumaçada. Rosa estava caída perto do fogão, desmaiada pela inalação da fumaça. Clara não pensou no perigo. Não pensou que o teto podia cair. Ela agarrou a velha cozinheira pelos braços e começou a arrastá-la para fora. "Vamos, Rosa, ajuda!" Era pesado, o ar faltava. Os olhos de Clara ardiam. Quando ela chegou à porta, suas pernas falharam. Ela caiu de joelhos na terra, puxando Rosa consigo. "Miguel!" Ela sussurrou antes de a escuridão começar a tomar conta de sua visão. Mas braços fortes a ergueram. Miguel estava lá. Ele tinha o rosto coberto de fuligem e as roupas chamuscadas. Ele pegou Rosa num braço e ajudou Clara com o outro, arrastando as duas para longe do calor abrasador, até a sombra segura da mangueira no quintal. Eles desabaram na grama, tossindo, puxando o ar puro com sofreguidão. Atrás deles, um estrondo enorme. O teto da casa grande cedeu por completo. Uma nuvem de faíscas subiu aos céus como fogos de artifício trágicos. A fazenda Santa Justina, palco de tanta dor e sofrimento, estava sendo purificada pelo fogo. Miguel olhou para a casa em chamas. Não havia sinal de Eulália. Ele olhou para Clara, que abraçava Rosa chorando baixinho. "Os papéis", disse Miguel com a voz rouca. "Ela queimou os papéis, Clara. As provas, a escritura." Clara levantou o rosto, sujo de fuligem e lágrimas. Ela olhou para o fogo que consumia sua prisão. "Deixe queimar, Miguel. Deixe queimar tudo." Mas Miguel sabia que não era tão simples. Sem os papéis, como provar que Clara era a herdeira? Como impedir que o banco tomasse as terras agora que a proprietária estava morta e a escritura virara cinzas? Ele tocou o bolso do colete, a foto, as cartas, o testamento hológrafo. Ele salvara aquilo. Mas seria o suficiente perante um juiz comprado pelos coronéis da região? De repente, o som de cascos na estrada. Não era um cavalo, eram vários. Uma tropa se aproximava. Homens armados, vestidos com uniformes caque. A polícia? Ou capangas de algum credor? Um homem desceu do cavalo principal. Ele usava um distintivo dourado no peito e tinha um olhar severo. "Quem é o responsável por essa baderna?" Trovejou o homem. "Recebemos uma denúncia de tiroteio e agora vejo um incêndio criminoso." Miguel levantou-se, colocando-se à frente de Clara e Rosa. "Eu sou Miguel de Sá, e a responsável pelo incêndio está lá dentro, pagando pelos seus pecados." O delegado olhou para Miguel, depois para Clara, e por fim para a casa em ruínas. "Miguel de Sá, o avaliador do banco?" O delegado sorriu, mas não foi um sorriso amigável. "Tenho uma ordem de prisão para o senhor." "Prisão?"
Miguel franziu a testa. Por qual crime? Pelo assassinato de Dona Eulália de Almeida e pela tentativa de homicídio do capataz José da Silva. O capataz fugiu do Rio e foi direto à delegacia, meu rapaz. Diz que o senhor enlouqueceu e atacou a todos. O homem que a salvou, o único que a olhou com dignidade em 19 anos, estava sendo levado como um criminoso comum, amarrado com cordas grossas, sob o olhar triunfante de um delegado, que tinha o bolso mais cheio de dinheiro sujo do que de balas. E Clara ficou ali, no meio das cinzas do que um dia foi seu cativeiro, segurando a velha Rosa, sem casa, sem documentos e aparentemente sem esperança. Mas se vocês acham que essa menina vai sentar na beira da estrada e chorar, vocês não conhecem a força do sangue que corre nas veias dela, o sangue de Teodoro e Isabel, o sangue de quem ama a terra. Antes de ser arrastado, num momento em que o delegado se distraiu, acendendo um cigarro de palha, Miguel conseguiu se inclinar na direção de Clara. Seus olhos intensos e urgentes cravaram-se nos dela. O padre? Ele sussurrou, rápido como um segredo. Procure o padre Anselmo. Diga a ele que o dia do juízo chegou. O delegado puxou a corda com violência, quase derrubando Miguel. Chega de conversa, vamos ver se você é valente na sombra da cadeia, doutor. A comitiva partiu, deixando para trás apenas o silêncio e o cheiro de queimado. Rosa chorava, sentada num toco de árvore chamuscado. Estamos perdidas, menina. Sem teto, sem comida. O Zé da Faca vai voltar para terminar o serviço. Clara olhou para a estrada vazia, depois olhou para as próprias mãos, sujas de fuligem e terra. Ela fechou os punhos com tanta força que as unhas marcaram a palma. Não, Rosa, nós não estamos perdidas. A voz dela saiu diferente, mais grave, mais firme. Não era a voz da menina que pedia desculpas por existir. Era a voz da dona da Santa Justina. Levante-se, nós vamos para a vila. A pé? Gemeu Rosa. São 3 léguas, menina, e vai chover. Nem que fosse de joelhos, respondeu Clara, ajudando a velha a se erguer. O Miguel não desistiu de mim. Eu não vou desistir dele. Enquanto as 2 mulheres iniciavam sua penosa caminhada, sob um céu que começava a escurecer, com nuvens de tempestade, na delegacia da vila, a situação de Miguel era crítica. A cela era um buraco úmido nos fundos do posto policial, com paredes de pedra que minavam água e um cheiro insuportável de mofo e urina. Jogaram Miguel lá dentro como um saco de batatas. Ele caiu no chão de terra batida, os pulsos esfolados pelas cordas. Fica aí esfriando a cabeça, riu o carcereiro, um homem gordo com chaves penduradas na cintura. O delegado disse que amanhã o juiz decide o que faz com você, se é que você chega vivo até amanhã. A porta de ferro bateu com um estrondo. Miguel encostou-se na parede fria, tentando controlar a respiração. Ele apalpou o bolso do colete. Vazio. O delegado havia revistado tudo. Levara a carteira, o relógio e os documentos. A foto, as cartas, o testamento. Tudo estava agora nas mãos do inimigo. Miguel fechou os olhos, sentindo uma onda de desespero. Sem aquelas provas, ele era apenas um forasteiro que matou uma senhora idosa e incendiou sua casa. A forca era um destino certo. Doutor Miguel. A voz veio da pequena janela gradeada que dava para o pátio. Miguel levantou-se com dificuldade e olhou. Era Zé da Faca. O rosto estava enfaixado, cobrindo o corte do chicote, mas o olho visível brilhava de malícia. Veio ver seu trabalho? Perguntou Miguel, seco. Vim ver seu fim, respondeu Zé. O coronel Ferreira mandou avisar que agradece o serviço, com a velha morta e a papelada queimada. Ou nas mãos do delegado, que é a mesma coisa. A fazenda vai a leilão semana que vem. E adivinha quem vai arrematar por preço de banana? O coronel Ferreira. Miguel entendeu tudo. Eulália devia dinheiro a ele. O delegado trabalhava para ele. Era uma teia de aranha perfeita. E a Clara?
O que vocês vão fazer com ela? Zé da Faca sorriu, e foi um sorriso que fez o sangue de Miguel ferver. A menina! Ah, o coronel gosta de novidades. Dizem que ela puxou a beleza da mãe. Talvez ela tenha serventia na casa grande dele. Miguel avançou contra as grades, agarrando o ferro frio. Se vocês tocarem num fio de cabelo dela, eu derrubo essa cidade pedra por pedra. Você não derruba nem a porta dessa cela, doutor. Zé cuspiu no chão e se afastou rindo. Enquanto isso, na estrada de terra vermelha, a chuva começou a cair. Grossa, pesada, fria. Clara e Rosa caminhavam com dificuldade. A lama grudava nos pés descalços de Clara, tornando cada passo um sacrifício. Rosa, já idosa, apoiava-se na menina, ofegante. Não aguento mais, Clara. Me deixe aqui. Ninguém fica para trás, Rosa. Clara passou o braço da velha pelos ombros. Olhe lá na frente, a torre da igreja. Estamos chegando. A vila estava deserta por causa da chuva. As janelas das casas estavam fechadas. Apenas a igreja matriz mantinha uma luz acesa. Clara subiu os degraus de pedra da entrada, encharcada, tremendo de frio e exaustão. Ela bateu na porta pesada de madeira maciça. Padre! Padre Anselmo! Por caridade! A porta se abriu com um rangido. O padre Anselmo, um homem de cabelos brancos e batina surrada, segurava um candeeiro. Ele apertou os olhos para ver quem estava na chuva. Quem bate a essa hora? Sou eu, padre. Clara, da fazenda Santa Justina. O padre arregalou os olhos. Ele puxou as duas para dentro rapidamente e fechou a porta, olhando para a rua para garantir que ninguém vira. Clara... Minha filha, eu vi a fumaça de longe. O que aconteceu? Dizem que um louco botou fogo em tudo. Não foi ele, padre. Clara caiu de joelhos no chão da sacristia, a água escorrendo de suas roupas formando uma poça. Foi a tia Eulália. Ela queimou tudo para esconder a verdade. E levaram o Miguel, levaram ele preso dizendo que foi ele. O padre ajudou Clara a se levantar e a sentou num banco de madeira. Rosa acomodou-se ao lado, tremendo. Acalme-se, menina. Beba um pouco de água. O padre serviu um copo de barro. O que o Miguel tem a ver com isso? Ele descobriu, padre. Clara olhou nos olhos do velho sacerdote. Ele descobriu que eu sou filha legítima, que a fazenda é minha. Ele achou as cartas do meu pai, mas o delegado roubou tudo. O Miguel disse, antes de levarem ele disse para eu procurar o Senhor. Disse que o dia do juízo chegou. Padre Anselmo ficou pálido. Ele colocou o candeeiro sobre a mesa e suspirou profundamente. Eu sabia que esse dia chegaria. Teodoro me fez jurar segredo enquanto ele fosse vivo, para proteger vocês da fúria da Eulália. Mas depois que ele morreu, eu tive medo, Clara. Deus me perdoe, eu tive medo daquela mulher e dos coronéis que a protegiam. O padre caminhou até o altar. Ele moveu uma pedra solta na base de uma coluna de mármore. De lá, de um esconderijo que só Deus conhecia, ele tirou um livro grosso, encadernado em couro preto. O que é isso? Perguntou Clara. O livro de registros secretos da paróquia, disse o padre, soprando a poeira da capa. Naquela época, muitos casamentos não eram aceitos pela sociedade. Coronéis que casavam com ex-escravas, ricos com pobres. Eu registrava tudo aqui, para que diante de Deus a união fosse válida. Ele folheou as páginas amareladas até encontrar o que procurava. Aqui, ele apontou com o dedo trêmulo. 15 de maio de 1892. Casamento de Teodoro de Almeida e Isabel da Silva. Testemunhas. Eu e a parteira Joana. E aqui, o registro do seu batismo, Clara, reconhecida como filha legítima e herdeira universal. Clara tocou o papel, a letra do pai, a assinatura da mãe. Aquilo não podia ser queimado. Aquilo não podia ser roubado pelo delegado. Era um documento da igreja, sagrado e inviolável. Isso prova tudo? Perguntou ela com um fio de esperança. Prova que você é a dona das terras. E prova que Eulália era uma usurpadora.
O padre fechou o livro com determinação. Mas a lei dos homens aqui nessa terra é torta, minha filha. O delegado não vai aceitar isso. Ele serve ao coronel Ferreira. Então o que faremos? Clara levantou-se. A fraqueza tinha ido embora. Eu não vou deixar o Miguel morrer naquela cela. Nós precisamos ir à cidade vizinha, disse o padre. O juiz de direito da comarca, Dr. Siqueira, é um homem severo, mas justo. Ele não gosta do coronel Ferreira. Se levarmos esse livro até ele, ele pode intervir. Mas a cidade vizinha fica a 1 dia de viagem, desesperou-se Clara. O Zé da Faca disse que o Miguel não passa de hoje. Então teremos que ser rápidos. O padre foi até um armário e tirou uma capa de chuva preta. Eu tenho uma charrete velha nos fundos. O cavalo é manco, mas aguenta o tranco. Rosa fica aqui, escondida na sacristia. Ninguém vai procurá-la na casa de Deus. Eu e você, Clara, vamos buscar a justiça. Enquanto Clara beijava a testa de Rosa e prometia voltar na delegacia, a porta da cela se abriu novamente. Não era Zé da Faca dessa vez. Era o próprio delegado, acompanhado de 2 capangas armados. Levante-se, doutor, disse o delegado com um sorriso cruel. Vamos dar um passeio. Passeio? Miguel levantou-se tenso. Para onde? Dizem que você tentou fugir. O delegado engatilhou a arma. E, infelizmente, teremos que abater o prisioneiro em fuga. É a lei, sabe como é. Vamos levá-lo para a estrada do Cafezal. É um bom lugar para morrer. Miguel olhou para os 3 homens armados. Ele estava desarmado, ferido e em desvantagem numérica. Mas ele pensou em Clara. Pensou nela sozinha, na chuva, sem ninguém para protegê-la. Não hoje, pensou ele. Hoje eu não morro. Quando o capanga se aproximou para algemá-lo novamente, Miguel agiu. Num movimento explosivo, ele deu uma cabeçada no nariz do homem, que gritou e largou as algemas. Miguel girou, usando o corpo do capanga como escudo humano. «Atirem!» gritou o delegado em pânico. O tiro ecoou na noite chuvosa, mas quem caiu não foi Miguel. Meus amigos, o destino é um roteirista caprichoso. Miguel está numa luta de vida ou morte dentro da própria delegacia, enquanto Clara corre contra o tempo numa charrete velha para buscar o único juiz que pode salvá-los. Será que ela chega a tempo? Será que Miguel consegue escapar de 3 homens armados? Meus amigos, chegamos ao momento da verdade. Aquele instante em que o destino prende a respiração e decide se vai pender para o lado da luz ou da escuridão. Vocês ouviram o tiro no final do último bloco, não ouviram? Aquele estrondo que ecoou na noite chuvosa e fez o coração da gente parar. Pois bem, quem caiu não foi Miguel. Foi o capanga que ele usou de escudo. O homem desabou, gemendo, com um tiro no ombro disparado pelo próprio delegado, que agora olhava para a arma fumegante em sua mão com os olhos arregalados de pânico. Miguel não perdeu tempo. Aproveitando o choque, ele soltou o corpo do ferido e avançou sobre o delegado como um jaguar. Com um golpe preciso, arrancou o revólver da mão do corrupto e lhe desferiu um soco no queixo que o fez apagar antes mesmo de tocar o chão. O terceiro homem, vendo o chefe caído e o colega baleado, largou a arma e levantou as mãos tremendo. «Abra a cela!» ordenou Miguel, a voz rouca, apontando a arma para o carcereiro que assistia a tudo encolhido num canto. «E suma da minha frente!» Miguel saiu da delegacia cambaleando, ferido, exausto, mas livre. A chuva lavava o sangue de suas roupas, mas não lavava a preocupação. Ele precisava encontrar Clara. Ele precisava saber se ela estava segura, mas ele não podia ir atrás dela. Se ele fosse visto na estrada, seria caçado. Ele precisava se esconder. Ele correu para a mata fechada, para as sombras que naquela noite seriam suas únicas aliadas. Enquanto isso, na estrada lamacenta que levava à cidade vizinha, a charrete do padre Anselmo parecia prestes a se desfazer.
O cavalo velho resfolegava, a espuma branca misturando-se à lama. Clara segurava as rédeas. Suas mãos, antes calejadas de esfregar chão, agora guiavam seu destino com uma firmeza impressionante. "Mais rápido!" gritava ela para o vento e para o animal. "Por favor, aguente firme." "Estamos chegando, minha filha!" gritou o padre Anselmo, segurando o livro de registros contra o peito como se fosse o próprio coração de Deus. "Vejo as luzes da cidade." Eles entraram na cidade vizinha ao amanhecer. As ruas de paralelepípedo brilhavam com a chuva que passara. Clara parou a charrete na frente da casa grande com a placa de bronze. "Doutor Siqueira, juiz de direito." Ela não esperou. Desceu da charrete e esmurrou a porta. "Doutor Siqueira, é uma questão de vida ou morte." O juiz, um homem severo de bigodes grisalhos, atendeu a porta de roupão irritado. Mas sua irritação transformou-se em choque quando viu o estado daquela moça e reconheceu o velho padre ao seu lado. "Padre Anselmo, o que significa isso?" "Significa, excelência, que um crime bárbaro está sendo cometido na comarca vizinha," disse o padre, entrando sem pedir licença e colocando o livro sobre a mesa de centro. "E que um homem inocente vai ser executado hoje se o senhor não intervir." Clara adiantou-se. "Eles mataram minha mãe, roubaram minha herança, e agora querem matar o homem que descobriu a verdade. O delegado e o coronel Ferreira, eles são os donos da lei lá, mas me disseram que aqui a lei é o senhor." O juiz abriu o livro onde o padre indicou. Leu o registro de casamento. Leu o batismo. Sua expressão endureceu. Ele conhecia a fama do coronel Ferreira. Sabia que ele comprava terras e almas. "Isso é um documento oficial da igreja", disse o juiz, fechando o livro com um baque seco. "Ignorá-lo é crime. E prender um cidadão sem provas é tirania." O juiz tocou um sino, um criado apareceu. "Mande selar meu cavalo e acorde o capitão da força pública. Diga que quero 20 homens armados prontos em 10 minutos. Vamos fazer uma visita ao nosso vizinho delegado. Ah, minha gente, a justiça tarda, mas quando chega a galope, é bonito de se ver." A comitiva partiu com o sol nascendo. Clara ia na frente, ao lado do juiz, guiando os soldados. Ela não sentia cansaço. Sentia apenas a urgência de salvar Miguel. De volta à vila, o caos estava instalado. O delegado, recuperado do soco e furioso, havia reunido todos os capangas do coronel Ferreira. Eles cercaram a mata onde Miguel se escondia. "Ele está ferido! Não pode ter ido longe!" gritava o delegado. "Tragam os cachorros! Eu quero a cabeça dele num espeto!" Miguel estava encurralado numa clareira, perto das ruínas de um antigo moinho. Ele tinha apenas 2 balas no revólver roubado. Ele ouvia os latidos se aproximando. "Acabou", pensou ele. "Pelo menos a Clara está longe." Ele se preparou para o fim. Se fosse morrer, levaria pelo menos mais um com ele. Os capangas surgiram entre as árvores. Zé da Faca, que sobrevivera ao rio e agora tinha o braço na tipóia e o rosto costurado, ria na frente deles. "Achamos o rato!" gritou Zé. "Acabem com ele!" As armas foram apontadas. Miguel fechou os olhos e rezou. "Tá, tá, tá, tá!" O som de cascos. Muitos cascos. E uma voz de trovão. "Alto lá, em nome da lei!" Miguel abriu os olhos. Surgindo da estrada como anjos vingadores em uniformes azuis, a força pública cercou a clareira. O juiz Siqueira estava na frente, com o revólver em punho. E ao lado dele, Clara. Ela estava lá. Ela tinha voltado por ele. "Abaixem as armas", ordenou o capitão da força pública. "Vocês estão cercados." O delegado tentou argumentar. "Doutor Siqueira, esse homem é um assassino perigoso." "Cale a boca", trovejou o juiz. "Eu tenho aqui a prova de quem são os verdadeiros criminosos. O senhor está preso por abuso de autoridade, corrupção e tentativa de homicídio. E o coronel Ferreira será o próximo."
Os capangas, vendo que a maré tinha virado, largaram as armas e correram para o mato. Zé da Faca tentou fugir, mas foi derrubado por um soldado. O delegado foi algemado, humilhado na frente de toda a vila que começava a se aglomerar para ver o espetáculo. Miguel, ainda atordoado, soltou a arma e caiu de joelhos. Clara desceu do cavalo num pulo e correu até ele. Ela se jogou nos braços dele, chorando e rindo ao mesmo tempo. "Você conseguiu", sussurrou Miguel, abraçando-a com força, sentindo que aquele abraço curava todas as suas feridas. "Você me salvou." "Nós nos salvamos", respondeu Clara, segurando o rosto dele. "A fazenda é nossa, Miguel. O juiz disse que tudo vai ser devolvido." O coronel Ferreira foi preso naquela mesma tarde, tentando fugir com malas de dinheiro. O escândalo abalou o Vale do Paraíba. A história da menina órfã que derrubou os poderosos correu de boca em boca, virando lenda. Meses se passaram. A fazenda Santa Justina não era mais aquele lugar triste e decadente. Com o dinheiro da indenização e a venda do gado recuperado, Clara e Miguel reconstruíram a casa. Não como era antes, escura e opressora, mas com janelas grandes, varandas arejadas e paredes pintadas de amarelo sol. Rosa, agora aposentada e tratada como avó, passava os dias na varanda, contando histórias para as crianças da vizinhança. E Clara não era mais a serva. Ela era a Dona Clara, respeitada, admirada, forte. Ela aprendeu a administrar as terras com a ajuda de Miguel, que cumpriu sua promessa e nunca mais saiu do lado dela. Numa tarde de domingo, enquanto o sol se punha tingindo o céu de laranja e roxo, Miguel encontrou Clara no meio do cafezal novo, que começava a florescer. Ele estava limpo, barbeado, vestindo uma camisa branca impecável. Ela usava um vestido azul claro, simples, mas elegante, e seus cabelos estavam soltos, balançando com a brisa. "O café vai ser bom esse ano", disse Miguel, parando ao lado dela. "Vai sim", concordou Clara sorrindo. "A terra sabe quando é amada." Miguel pegou a mão dela. A mão que um dia fora calejada e trêmula, agora era firme e quente. "Clara, eu vim aqui para avaliar uma fazenda falida. E acabei encontrando o maior tesouro da minha vida." Clara olhou nos olhos dele, aqueles olhos que a viram quando ela era invisível. "Você me deu meu nome de volta, Miguel. Me deu minha vida. E você me deu um motivo para viver." Ele tirou do bolso uma caixinha. Não era de veludo velho, era nova. Dentro, um anel simples de ouro. "Clara de Almeida, você aceita dividir essa terra, essa vida e esse coração comigo?" Clara não precisou responder com palavras. O beijo que ela lhe deu, ali sob o céu testemunha do Vale do Paraíba, selou o destino dos dois para sempre. E dizem meus amigos que até hoje, quem passa perto da fazenda Santa Justina em noites de lua cheia, jura ouvir risadas felizes e o som de um piano tocando, celebrando o amor que venceu a dor, o fogo e o tempo. E assim termina a nossa história, com a justiça feita e o amor plantado em solo fértil. Se você se emocionou com a jornada da Clara e do Miguel, se o seu coração bateu mais forte com essa vitória, deixe o seu gostei aqui no vídeo. Compartilhe essa história com quem precisa de esperança. E não se esqueça de se inscrever no canal Contos do Coração, porque aqui a emoção é a nossa verdade. Um beijo grande no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até a próxima história.